Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor José Eduardo Silva e estou aqui para desenvolver junto a vocês o componente curricular Fundamentos da Climatologia, cuja carga horária é de 60 horas. Inicialmente fizemos uma videoaula com abordagens sobre conceitos introdutórios, sobre a geomorfologia. E agora vamos redirecionar vocês especificamente para o conteúdo específico do componente. Anteriormente, nós tínhamos um componente que ele vai se confundir, vai confrontar, ou melhor, vai coincidir ou convergir com outros conceitos em disciplinas futuras. Para evitar que isso ocorra de uma forma mais proeminente, mais rígida, o professor, junto com a equipe e a coordenação do curso, resolvemos a readequação deste processo de desenvolvimento do componente. Então, vamos iniciar nesse primeiro momento com a nossa aula número 1, valendo-se da seguinte temática: climatologia, abordagens iniciais. Dentro dessas abordagens iniciais, vamos entender um pouco o que é que vem a ser climatologia. Então, a climatologia é considerada como um ramo da meteorologia, que vem analisar as características predominantes. Que características são essas? Aquelas que estão em termos de valores médios, máximos e mínimos de todos os elementos meteorológicos, para se caracterizar o que? A constituição do clima, em função de alguns aspectos: a localização geográfica, a estação do ano, a hora do dia, entre outros elementos. Portanto, climatologia é um ramo da meteorologia que nós devemos entender desta forma. Bom, um outro conceito que é importante para nossos estudos é o conceito de estado atmosférico. Esse conceito significa dizer que é um conjunto de condições atmosféricas prevalecentes em um determinado lugar, em um curto período de tempo. Ou seja, num único dia, ele pode variar bastante. A exemplo disso, podemos ter um dia que amanhece com sol e bastante calor, depois ele pode ficar nublado e à noite pode chover e, consequentemente, fazer bastante frio. Então, este é o estado atmosférico. Este é o conceito preliminar de estado atmosférico. E aí a gente entra numa concepção, numa dialogicidade, no sentido de vamos entender essa dicotomia tempo e clima, ou esse dueto importante, esses dois grandes elementos para a gente entender dentro da climatologia. Então, o tempo são as condições da atmosfera, certo? Que leva em considerações a temperatura e precipitação diariamente. E pode mudar em poucas horas ou minutos. Então, esse momento, esse estado, ele pode ter alteração em poucos momentos, em um único dia, E o clima seria o quê? O clima é a média do tempo por ao menos 30 anos, ou seja, demora muito para mudar. Então a gente às vezes faz colocações entre clima e tempo de uma forma confusa, Então já sabemos que tempo ele tem a sua variação, dentro das condições atmosféricas, temperatura e precipitação, com oscilação em pouco tempo, em poucos minutos ao longo de um determinado dia. E o clima, ele para sofrer uma alteração, são necessários, segundo a teoria, pelo menos 30 anos. Então é a média do tempo dessa variação que nós temos lá, das condições atmosféricas, durante 30 anos no mínimo, segundo as teorias. Bom, e para que a gente entenda efetivamente a média do tempo, ou que a gente pode entendê-la também como a descrição estatística de quantidades relevantes e mudanças do tempo num período de tempo. Bom, que vai desde meses a milhões de anos. O período clássico é de 30 anos, para a gente entender o que seria clima, definido pela Organização Mundial da Meteorologia, a OMM. Bom, essas quantidades são geralmente variações de superfície, como temperatura, precipitação e vento. Bom, o clima, em um sentido amplo, em um sentido geral, é o estado, incluindo as descrições estatísticas do sistema meteorológico. Está aí a fonte para vocês. E isso é um conceito muito bem difundido e definido junto aos estudos que se pauta sobre a climatologia. E aí eu trago um conceito também bastante sistematizado sobre clima. Então, clima é um sistema interativo complexo e dinâmico, dominado pelo fluxo
de energia radiante pela atmosfera e pela superfície terrestre, sistema climático. Então, o sistema climático é esse conjunto aí de fatores, ou seja, é uma consequência de condições meteorológicas típicas para uma série de anos e é governado pela radiação solar. Observa-se essa radiação solar. Bom, pela composição dos constituintes gasosos da atmosfera e pela estrutura, as áreas urbanas e cultiváveis, os tipos de edificação, dentre outras questões estruturais, e as áreas da superfície terrestre. Então, esse é um conceito bastante amplo, né, sobre o que vem a ser o clima. Por outro lado, nós temos um conceito também bastante sistematizado sobre o tempo. O que seria o tempo? Considerando aqui o tempo meteorológico, é, portanto, um conjunto de condições prevalecentes da atmosfera, representadas por pressão atmosférica, temperatura, umidade, vento, entre outros, sobre um determinado local ou região, durante um determinado período cronológico, né? Minuto, hora, dia, mês e ano, e representa o estado momentâneo da atmosfera de um local ou região. Lembre-se que o tempo ele varia em pouco tempo ao longo de um dia. Então, quais são os componentes do sistema climático? Nós temos 5 componentes. Nós temos a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a biosfera e a superfície terrestre, que a gente encara aqui como o efeito a radiação solar. E cada uma com as suas devidas influências e características ao longo de um sistema climático. Bom, quais são esses elementos? Os elementos são as grandezas meteorológicas, são os elementos climáticos, são essas grandezas que variam realmente no espaço e tempo e podem ser medidas ou calculadas, né? Então, que elementos são esses? Radiação, temperatura, pressão atmosférica, vento, precipitação, umidade, enfim. Aí aqui temos aqui algumas características que determinam o clima de uma determinada região. Então, duas características são fundamentais nesses fatores climáticos, latitude e altitude, né? A altitude, a temperatura pode diminuir, não é? A depender dessa altitude, né? E a latitude fica cada vez mais quente quando está próximo à linha do Equador, né? E frio quando está próximo dos polos. Bom, o que são fatores climáticos? Comente-os. Aqui está a nossa fonte de pesquisa e o professor vai reposicionar um material didático que vai facilitar os estudos de vocês. Conto com a compreensão de vocês e com o empenho de vocês. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.